desenvolveu um afeto muito grande com a possibilidade de comunicação com o plano espiritual, ao ponto de solicitar em orações silenciosas, como disse, em segredo, a possibilidade de voltar através de algum médium para descrever a sua experiência mediúnica, a sua experiência da desencarnação. Olha que interessante. Frederico Figner solicitou em prece a possibilidade de voltar pós-morte e descrever como haveria sido a sua própria desencarnação. Depois de muito tempo fazendo as suas orações com esse pedido em segredo, em uma reunião mediúnica na qual ele estava presente, ele foi chamado à mesa e foi comunicado que o seu pedido havia sido considerado e seria, na medida do possível, levado a cabo se ele desse conta da tarefa de estar consciente no seu processo de desencarnação. O interessante é perceber que a aproximação desse momento crucial da nossa existência, que é o momento da morte, ia deixando ele cada vez mais sereno, em vez de deixá-lo ansioso, como seria de se esperar. Ele foi gradativamente se educando espiritualmente, foi lentamente estabelecendo essa possibilidade de tomada de consciência do seu processo de morte, e assim foi feito. Foi ele desligado de forma perfeitamente consciente. E é ele que vem, pelas mãos de Chico Xavier, com o pseudônimo de Irmão Jacó, descrever o seu processo no livro famoso, cujo título é Voltei. Ele, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, traz a sua experiência de maneira brilhante, de maneira maravilhosa, que faz calar todas aquelas pessoas que dizem, quase que cotidianamente, que ninguém nunca voltou do lado de lá para saber como é. É mentira. Ele próprio vem demonstrar de forma prática, de forma cabal, que sim, voltam tantos através do fenômeno mediúnico, ilustrando de forma clara a verdade da imortalidade da alma. O Espiritismo mata a morte e mostra que a continuidade da existência segue em uma outra dimensão. Nós sabemos, como diz Lavoisier na sua famosa lei, que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Portanto, a personalidade humana não se perde, ela se transforma nas suas manifestações. E nessa transformação, resta ainda a possibilidade do contato entre o lado de lá e o lado de cá. É a chamada mediunidade, tão bem detalhada na doutrina espírita, no corpo doutrinário kardeciano, de forma brilhante. Kardec, na questão de número 459 do Livro dos Espíritos, pergunta se os espíritos influem nas nossas vidas, ao que os próprios espíritos de escola, que tiveram a autorização e a tarefa do próprio Cristo de trazerem o seu Consolador prometido, vem trazer a informação para Kardec de que os espíritos influem muito mais do que nós podemos imaginar. Eles, muitas vezes, coordenam os nossos comportamentos. Nós vamos perceber que essa possibilidade de contato com o plano espiritual é tão antiga quanto a humanidade. Diria eu que anterior à humanidade, através dos ancestrais pré-humanos, já havia a possibilidade de rudimentos psíquicos em termos de contatos.
conforme a gente vai ver nas elucidações dos próprios espíritos a respeito da possibilidade de comunicação através dos irracionais, dos animais. A gente percebe que ali existem rudimentos. Então, até em fases pré-humanas, essa possibilidade é real. E aí a gente vai perceber na história da humanidade inúmeros relatos, desde as primeiras letras que o ser humano tem notícia, os primeiros grandes textos, como a Epopeia de Gilgamesh, como também os Vedas, os antigos Vedas da Índia ancestral. Nós vemos ali descrições de fenômenos mediúnicos muito claramente definidos. Na tradição ocidental, temos a figura de Pitágoras no ano de 540 a.C., fazendo reuniões mediúnicas junto aos seus discípulos, e se destaca a figura de Filolaus, médium fabuloso, através do qual Pitágoras obtinha a possibilidade de comunicação com o plano espiritual através da sematologia. Os sinais, a comunicação através de sinais. Os relatos que se tem a respeito desses fenômenos conduzidos por Pitágoras versam sobre o fato de que ele tinha uma mesa, que alguns gregos chamavam de mesa mística, que apontava para signos, para sinais, para desenhos que tinham significados específicos, como sim, não, talvez, e coisa que o valha. E assim ele conseguia tecer diálogos com o plano espiritual, já àquela época. A gente vai ver que essa prática da mesa mística foi retomada posteriormente por Tertuliano, o doutor da igreja primitiva, que no século II depois de Cristo trazia essa possibilidade novamente e que depois foi combatido severamente no Concílio de Nicéia, no ano de 325 depois de Cristo, quando a igreja foi proibida de usufruir dos benefícios da mediunidade, que eram tão utilizadas à época, né, dos cristãos primitivos. A gente vai enxergar também a mediunidade nos descritos pelos discípulos de Sócrates. Sócrates. Não sei se sou eu. Vou sair, depois eu entro. Tem alguém com o microfone aberto. Eu solicito a gentileza de desligar, por favor. Ok. Então, continuemos. Sócrates era descrito pelos seus discípulos como sendo um grande médium, porque ele tinha o chamado daimon, que muitas vezes foi mal traduzido para o português como demônio, quando na verdade a palavra daimon em grego significa gênio, significa espírito, né? Seria exatamente um espírito amigo que o auxiliava. A gente percebe também em Plutarco a mediunidade quando ele viu Brutus acompanhado de inúmeros espíritos obsessores, os seus perseguidores espirituais, por conta do que fez com seu pai adotivo, Júlio César. Pausanias também traz a perspectiva da mediunidade quando ele aparecia e desaparecia no templo de Minerva, em Roma, na frente da multidão, mostrando justamente a possibilidade da materialização e desmaterialização já àquela época. Nero, já ao fim da sua vida, se viu fora do corpo, naquilo que a psicologia transpessoal moderna chamaria de OBE, Out of Body Experience, ou seja, experiência fora do corpo. A chamada projeção astral, desdobramento. Ele se viu fora do corpo e teve contato com ninguém menos do que Agripina e Otaviana.
a sua mãe e a sua esposa que ele havia mandado assassinar. E elas diziam para ele justamente que ele havia cavado a masmorra na qual ele se aprisionaria. Ele próprio, na sua irresponsabilidade, havia construído as dificuldades que iria enfrentar no futuro. Vemos também no túmulo de Calígula inúmeros relatos de vingadores buscando vingar-se dele através dos seus despojos físicos, ao ponto de que a administração do cemitério de Roma precisou exumar o cadáver de Calígula para incinerá-lo, para ver se assim eles conseguiam que se parassem tantos fenômenos mediúnicos ao redor do túmulo de Calígula. A gente vai encontrar também no Brasil, já no início da colonização, a figura ímpar de Catarina Paraguaçu, aqui em Salvador, com suas visões fabulosas de Nossa Senhora, que fizeram, é bom que se lembre, com que se construísse a Igreja da Graça, que está lá ainda hoje, no bairro da Graça, por conta das visões de Catarina Paraguaçu. Vemos que daí a gente pula para muito mais adiante, a gente vai encontrar na Idade Média, no final da Idade Média, figuras também ímpares, como é o caso de Teresa d'Ávila, como é o caso de Francisco de Assis, Antônio de Pádua, Lutero, médiuns fabulosos, com capacidades medianímicas incríveis, que tinham, sem dúvida alguma, grandes tarefas, e não à toa seus nomes ainda ecoam nos livros da história, por conta dos seus grandes feitos. Até que a gente chega no dia 31 de março de 1848, em um pequenino vilarejo norte-americano chamado Hydesville, onde duas irmãs, Maggie e Kate, Margarete e Catherine, uma de 14 anos e outra de 11 anos, que obtiveram, através de comunicações mediúnicas, mensagens de um caixeiro viajante que havia desencarnado há muito tempo e seus despojos haviam sido enterrados naquela casa. Ele descrevia com detalhes o que havia acontecido com ele, e isso tudo foi confirmado. O corpo de Charles Rosman foi exumado daquela casa e foi devidamente enterrado em um cemitério, porque ele havia sido assassinado e o seu corpo havia sido ocultado nas paredes daquela casa. E elas, através do fenômeno mediúnico, vão trazer isso. E existem relatos históricos, através de notícias de jornal, que a essa mesma época, aqui no Brasil, em especial aqui próximo da nossa cidade, na cidade de Mata de São João, fenômenos mediúnicos incríveis, conhecidos como pirocinese, ou seja, o surgimento espontâneo de fogo, e especificamente em uma casa, onde o fogo se alastrava dentro dessa casa, no varal, com as roupas, nas coisas de casa, e esse fenômeno chamou bastante atenção dos jornais da história, isso ecoou, chegou até, inclusive, a França, né, onde o próprio Kardec teve notícias a esse respeito. A gente vai perceber que de 1848 até 1857, muitos desses fenômenos ficaram bastante conhecidos, a ponto de chamarem a atenção de Hippolyte Léon Denisard Rivail, que depois utilizou o pseudônimo de Allan Kardec. E no ano de 1857, a 18 de abril, publicou o Livro dos Espíritos, que vai ser justamente um esforço de compilação a respeito dos ensinamentos dos espíritos, trazidos através justamente do fenômeno mediúnico. A palavra mediunidade, que vem de medium em latim, que significa meio,
Meio de quê? Meio de comunicação. O médium está no meio entre o plano espiritual e o plano físico. É ele que permite a possibilidade de se comunicar com uns e com os outros. E é interessante a gente perceber, como coloca muito bem Joana de Ângeles no seu livro Estudos Espíritas, que a mediunidade é atributo do espírito, apesar de sabermos da sua característica biológica marcante, conforme os próprios espíritos elucidam em O Livro dos Médiuns. Mas é um atributo do espírito na medida em que ela descreve, há também espíritos médiums. Olha que interessante. Espíritos que no plano espiritual, desencarnados, servem de médiums para os espíritos que estão em um plano superior ao dele. Eles também podem servir de intermediários para mensagens com espíritos do plano superior. Quem já leu o nosso lar sabe exatamente do que eu estou falando, quando a gente vai perceber que André Luiz desdobra do seu perispírito para ter contato com a sua mãe. Ou seja, há ainda uma necessidade evolutiva ali e uma identificação com um plano um tanto mais materializado, apesar de espiritual, e justamente por isso, muitas vezes, os espíritos que estão evolutivamente acima não se encontram na capacidade de sintonizarem com os espíritos mais atrasados na jornada evolutiva e por isso se utilizam de médiums, de espíritos médiums, através dos quais eles conseguem fazer esse intercâmbio. Olha que curioso, que interessante, né? Isso já ajuda a gente a ter uma perspectiva vasta a respeito do fenômeno mediúnico. A gente vai perceber, inclusive, que os grandes livros religiosos da história da humanidade são imensos repositórios de fatos mediúnicos. Vejamos a Bíblia com seus profetas na tradição judaica e judaico-cristã, por conseguinte. Os profetas são justamente os médiuns, que em diversas outras culturas receberam outros nomes, como taumaturgos, pitons, pitonisas, oráculos, magos, adivinhos, alguns alquimistas, alguns astrólogos, alguns mágicos. Os nomes são os mais variados, mas todos eles são intermediários do plano espiritual, são médiuns e muitas vezes com faculdades mediúnicas incríveis. E é bom que a gente diga que a faculdade mediúnica não tem necessariamente a ver com moralidade. O fato de você ter uma faculdade mediúnica não quer dizer que você é evoluído espiritualmente. É importantíssimo a gente deixar claro isso. Eu tive a oportunidade de fazer alguns trabalhos junto a uma comunidade espírita da cidade de Jacobina e tive a graça de conhecer um médium com possibilidades espirituais incríveis, que, contudo, não tinha a mesma envergadura moral. Volta e meia estava envolvido em diversos problemas de natureza familiar, de natureza com o trabalho, com dívidas, problemas afetivos, problemas com álcool. Então, deixando muito claro que a faculdade mediúnica em si não quer dizer evolução moral, quer dizer tarefa em prol desse processo de evolução. Porque, infelizmente, algumas pessoas acreditam, né? Que porque tem uma mediunidade X, aquela pessoa tem uma notoriedade evolutiva, o que não é verdade. É importantíssimo a gente deixar isso claro, tá? É muito importante. O espírito Humberto de Campos, utilizando o pseudônimo Irmão X, em seu livro sobre contos a respeito do plano espiritual, porque um verdadeiro repórter do além, ele traz a informação de um jovem que tinha uma mediunidade fantástica, que, no entanto, se viu seduzido por essa mediunidade, porque as pessoas admiravam muito a mediunidade dele, as capacidades mediúnicas dele, e que começaram, inclusive, os amigos a pedirem
para que ele parasse de trabalhar para cuidar apenas da mediunidade, apenas da tarefa mediúnica. E aí o que é que ele faz? Ele reluta bastante, termina que, por estar demasiadamente focado no tempo, o uso do seu tempo é quase que exclusivo no trabalho mediúnico, e o que é que acontece? Ele começa a atrasar no trabalho, ele começa a faltar ao trabalho, a sua produtividade cai, e termina que ele é demitido do seu emprego. E nessa circunstância, ele se vê compelido a buscar esses amigos que disseram para ele que ajudariam financeiramente para ele manter-se apenas trabalhando mediunicamente no trabalho doutrinário. Pois bem, o que é que acontece? Passam-se 6 meses, as pessoas que prometeram ajudá-lo financeiramente se esquecem das suas promessas e ele se vê começando a cobrar pelas mensagens que trazia do plano espiritual. Obviamente que isso faz com que os seus mentores espirituais dele se afastem e ele passa a tentar lidar com a expectativa que as pessoas têm da sua mediunidade, criando mistificações. Ele se torna um charlatão. E são os mesmos amigos que antes diziam para ele se dedicar exclusivamente à mediunidade que começam a falar mal do seu comportamento e a dizer que não havia mais mediunidade nenhuma. E aí, irmão X termina trazendo essa reflexão para o fato de que a gente precisa dar o devido valor à mediunidade, mas também dar o devido valor às necessidades que a vida nos impõe. Porque nós temos família, nós temos a necessidade do trabalho e, obviamente, não podemos usar do dom mediúnico para obter qualquer tipo de benefício. É importante também perceber que, nessa perspectiva, como eu dizia, os livros religiosos, como a Bíblia, trazem inúmeros fatos mediúnicos e esses profetas, que eu dizia, como, por exemplo, Elias, que tinha um dom mediúnico fabuloso, Isaías, Daniel, e a lista é enorme. A gente vai ter aqui, sem dúvida alguma, inúmeros profetas da história do judaísmo e, por conseguinte, do cristianismo, até chegarmos no Novo Testamento e percebermos inúmeros grandes médiuns, dentre eles os discípulos de Jesus, os apóstolos em especial, a figura de Paulo de Tarso, que sem dúvida também se destaca de forma muito brilhante. Aí vamos encontrar também em outros grandes livros da história da humanidade essa mediunidade, como o exemplo do Corão, com a figura de Mohammed, né, Maomé, como a gente aportuguesou, que era sem dúvida um grande médium. Vamos encontrar o Vedanta, os livros dos Vedas, os Upanishads, vamos encontrar o Tao Te Ching, vamos encontrar também o Talmud da tradição oral judaica, que são todos grandes livros de fatos mediúnicos, inúmeros. De tal modo que a gente vai perceber que quando Moisés, outro grande médium, proíbe na tradição judaica o intercâmbio mediúnico, ele estava ali assinando embaixo para a existência da mediunidade, porque ninguém proíbe o que não existe. Ele proibiu que se tivesse intercâmbio mediúnico com a finalidade de legislador que era para evitar o charlatanismo e evitar o mercantilismo do dom mediúnico. Aí ele proíbe. Mas é ele próprio que volta junto com a figura de Elias no Monte Tabor, no momento da transfiguração de Jesus, assegurando que a mediunidade poderia voltar a ser exercida para a construção do evangelho na terra. É ele próprio que, naquela aparição no Monte Tabor, frente ao Cristo, vem deixar claro que o período de proibição havia acabado, porque ele vem pessoalmente fazer isso. É ele próprio, não é outra pessoa que ele manda. E aí a gente vai perceber que os egípcios antigos,
do Egito ancestral, da cultura egípcia, a gente vai encontrar relatos detalhados a respeito de uma estrutura cerebral específica que é representada, inclusive, como aquele grande olho de Horus, que é a glândula pineal. Eu tive a grata satisfação de receber de presente de um grande amigo, Naum Castro, um livro de uma pessoa que, inclusive, eu cheguei a conhecer, convivi com ele na Federação Espírita, quando lá trabalhei, fazendo intercâmbio mediúnico nas pesquisas de transcomunicação instrumental, que eram conduzidas por Rosa. A gente vai perceber que, nesse momento aí, eu tive a oportunidade de conhecer ele, seu Walter Barreto Alencar, que fez um livro fabuloso, que eu sempre recomendo às pessoas, chamado Reflexões sobre a Doutrina Crística. É um livro enorme, é grande, realmente denso, interessantíssimo, repleto de detalhes. Ele pega um capítulo inteiro sobre mediunidade, é um verdadeiro livro dentro do livro. Tamanhas as contribuições que ele traz, que me inspira, inclusive, na minha fala de hoje. E aí lá, em um dos capítulos, ele fala sobre sintonia, que é, inclusive, o que nos traz de interessante para a gente pensar a respeito disso, né? Ele vai falar que a glândula pineal que vem sendo estudada, inclusive na Unicamp, na Unifesp, no interior do estado de São Paulo, como fenômeno mediúnico, como o núcleo do fenômeno mediúnico. Porque nessa glândula, que até pouco tempo atrás a gente pouco sabia sobre ela, hoje a gente sabe que ela produz melatonina, que facilita o sono, né? Mas que se mantinha muito ativa na infância e que na idade adulta meio que ficava adormecida. Mas por isso a gente não sabia ainda dos seus outros papéis de produção de melatonina, e agora o fato de que ela condensa cristais de apatita. Apatita é um tipo de cristal, é uma pedrinha que se condensa justamente nessa área do cérebro, servindo de antena para o que André Luiz colocou um nome interessante nisso. Ele chama de fluidos teledinâmicos. É através dessa estrutura de cristal, chamado apatita, que nós conseguimos transmutar esses fluidos teledinâmicos, essa eletricidade, né, magnética, esses fluidos, essas ondas eletromagnéticas, nós transformamos elas em química e elétrica cerebral. A gente está falando aí de uma estrutura cerebral responsável pelo processo de sintonia no processo mediúnico. Ainda bem que a gente tem cientistas hoje já debruçados sobre esse assunto para pesquisarem e trazerem à baila para a ciência a possibilidade de compreensão do processo de comunicação com o plano espiritual, do processo de comunicação entre vivos através da telepatia, né, que se dá justamente pelas vibrações, pela sincronia que há entre essas ondas do cristal de apatita e as ondas que nós estamos imersos nesse grande oceano da existência, como dizem alguns psicólogos transpessoais. Nós estamos mergulhados no oceano da existência e cada um vibrila nesse oceano, causando pequenas vibrilações, pequenas ondas que se espalham no ambiente e que, quando essas ondas conseguem uma sintonia com as nossas ondas, elas geram uma reverberação. Nós nos conectamos uns com os outros sem termos consciência, sem percebermos. É interessante porque isso justifica uma coisa curiosa, né? Que eu nunca tinha me atentado para isso, mas o livro de Walter Barreto de Alencar, ele coloca dessa forma, que grande parte dos fenômenos mediúnicos, a imensa maioria, se dá na penumbra, justamente quando a glândula pineal melhor funciona. E é importante a gente lembrar que a glândula pineal só consegue produzir melatonina na escuridão. A gente não consegue produzir esse hormônio importante para a nossa fisiologia do sono se tiver muita luminosidade.
É por isso que pessoas que estão tendo dificuldade de dormir, muitas vezes são orientadas a apagarem todas as luzes do entorno para não haver qualquer tipo de afetação. São orientadas a pararem de ver tela de celular antes de dormir, tela de TV, tela de computador, justamente para que a luminosidade baixa possa ajudar a melatonina a ser produzida na nossa glândula pineal e nós podermos cair no sono de forma saudável. É interessante porque isso aí a gente vai compreender também que as ondas de rádio, as ondas hertzianas, também são atrapalhadas pela luz do sol. Olha que interessante, né? As ondas recebem influência da luz do sol. Então, eu imagino se as ondas eletromagnéticas que nós eliciamos ao nosso redor, porque nosso cérebro físico é, sem dúvida, um repositório de eletricidade. É o que a gente pode perceber, por exemplo, em uma tomografia por emissão de pósitrons. São os pósitrons que ressoam no nosso organismo, mostrando o fluir elétrico, o fluir eletromagnético do nosso organismo, mostrando onde tem perfusão sanguínea, onde tem mais quantidade de sangue no corpo naquele momento. Então, a partir dessa visão, a gente tem uma fotografia em 3D do nosso próprio cérebro. É interessante a gente perceber, né, que na medida em que as ondas podem ser afetadas pela luminosidade, apesar que é bom lembrar, tá? Inúmeros médiums têm relatos, são mais raros, é claro, mas ainda assim são inúmeros, têm relatos de grandes fenômenos mediúnicos à luz do dia. Isso pode acontecer. Um exemplo bom é o que eu falei agora há pouco, Antônio de Pádua. Santo Antônio de Pádua, também conhecido como Santo Antônio de Lisboa. Ele tinha a capacidade de trazer fenômenos mediúnicos incríveis à luz do dia. A exemplo da bicorporeidade, quando ele era visto ao mesmo tempo na cidade de Pádua, na Itália, e na cidade de Lisboa, onde ele foi lá em desdobramento e se materializou no julgamento do próprio pai, quando estava sendo injustamente condenado pelo assassinato de 2 homens. E foi o próprio filho que foi lá, com a sua retórica extremamente inspirada, defender o pai e mostrar, comprovar que o pai não havia assassinado aqueles 2 homens. E o mais curioso é que ele, nesse discurso, trouxe os espíritos desencarnados que se materializaram e falaram: não, nós não fomos mortos por esse homem. Então, só isso aí já dá para a gente ver como a capacidade mediúnica era, sem dúvida, incrível. Obviamente que ele dava conta e a sua tarefa era muito bem cumprida na sua possibilidade de trazer o cristianismo para a sua expressão primitiva, para a sua expressão original. Ele que vinha, juntamente com Francisco, trazer essa proposição. A gente vai ver que a igreja, na sua Acta Sanctorum, que é a lista dos santos, né, vai trazer o que eles chamam de carisma sobrenatural. São os milagres, uma lista enorme dos santos que realizaram milagres. E a gente vai perceber que ali a gente tem uma lista de fatos mediúnicos. Novamente, fatos mediúnicos. A gente vai encontrar lá em Paulo de Tarso, na sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 14, nos versículos de 39 a 40, quando Paulo diz que não é para proibir o exercício da mediunidade. Ele diz: não proibais de falarem em línguas e de profetizarem, mas fazer com que eles profetizem decentemente e com ordem. Olha que convite aí para o uso fruto da mediunidade com ordem, com conhecimento de causa. E aí, nessa perspectiva aí da possibilidade de utilizar a mediunidade com ordem, a gente vai perceber a necessidade de estudar o fenômeno mediúnico a fundo. E nesse estudo a gente vai perceber, em especial com os médiuns iniciantes, e falando isso, eu me lembro do meu início no trabalho mediúnico,
num centro espírita pequenininho que acontecia em um apartamento, porque não havia um espaço físico ainda para que esse centro espírita acontecesse. Era um apartamento no Corredor da Vitória, aqui em Salvador, né, na casa de uma senhora chamada Dona Jane. Pois bem, tenho uma gratidão enorme por ela, por ter me oportunizado esse estudo prático de mediunidade e ter me oportunizado o desenvolvimento e a educação mediúnica no meu início, lá nesse centro espírita chamado Centro Espírita Tenda da Caridade. Foi uma experiência única, onde eu percebi de forma clara o que é colocado nesses textos todos, que a gente precisa lembrar, né, que é interessante a gente ter o conhecimento teórico, mas não se mata a fome lendo cardápio. É preciso viver. É preciso experienciar. E é por isso que eu tenho sempre trazido à tona uma coisa que eu ouço de um grande amigo, que é Pedro Camilo, que não se faz espiritismo sem espíritos. Deolindo Amorim também falava isso. Não dá para fazer espiritismo sem espíritos. Então, é preciso que a gente afinize com a possibilidade do contato mediúnico e saiba se utilizar dele de forma a reconhecer. E nesse princípio, o que é que a gente percebe de forma muito clara? Animismo. E, infelizmente, muitas pessoas, percebendo suas características nas comunicações iniciais, resolvem desistir do concurso mediúnico justamente por medo de estarem, entre aspas, infectando com seus conteúdos inconscientes o fenômeno mediúnico em si. O que é animismo? A palavra animismo vem de ânima. Ânima significa, em latim, alma. É o conteúdo da alma do médium, ou seja, é o conteúdo do seu inconsciente. São as questões que a própria pessoa traz. É interessante a gente perceber essa possibilidade porque é através desse conteúdo que os espíritos se comunicam conosco. O texto que inspira a minha fala na noite de hoje, que é tirado do livro Psicologia e Mediunidade, de Adenauer Novaes, é o texto chamado Mediunidade e Sintonia. Quando eu recebi o tema, eu até achei que era aquele livro, Mediunidade e Sintonia, livro fabuloso, né? De Chico Xavier também, do Espírito Emmanuel, com frases incríveis a respeito do fenômeno mediúnico, que sem dúvida inspiram. São livros que nos inspiram no nosso processo mediúnico, principalmente no desenvolvimento e na educação da mediunidade. Um deles foi esse livro, na minha história pessoal, assim como o livro Mediunidade Sem Lágrimas, de Eliseu Rigonati, que também fez toda a diferença, porque trouxe uma visão muito acolhedora, muito amorosa e inspiradora, estimulante com relação à continuidade do trabalho. E a gente vai perceber nesses textos justamente o fato de que o animismo ele faz parte do processo mediúnico. O conteúdo do próprio espírito do médium é também parte do processo mediúnico. Adenauer vai colocar da seguinte forma, que nós temos a vinculação mediúnica através dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos. Quando a gente sintoniza com o espírito, é porque a gente conseguiu sintonizar com as emoções do espírito e com os pensamentos dele. Adenauer coloca a fórmula de que é necessário você desfocar da sua ideia fixa, do seu pensamento, porque ele diz assim, que o pensamento é monofocal. E como ele é psicólogo e eu também, eu me dou o direito de questionar isso um pouquinho, que eu acho que é importante a gente exercer a possibilidade de dialogar com os textos que a gente lê e não tê-los como verdades absolutas. Então eu vejo que existem sim possibilidades de pensamentos polifocais, né? Existem inúmeros relatos disso na literatura, né? Inclusive na disciplina de processos psicológicos básicos, da qual eu já fui professor em faculdade de psicologia, eu ensino essa possibilidade, né, do pensamento polifocal ou multifocal, como alguns preferem colocar. Mas aí, Adenauer coloca a opinião de que o pensamento sendo monofocal, para que a gente consiga a sintonia, a gente precisa desfocar. É curioso porque a gente vai ver opiniões contrárias dentro do próprio movimento espírita. Um exemplo bom é a figura de Richard Simonetti, de quem eu tenho muita simpatia, apesar de ter algumas discordâncias com ele também, mas ele traz no seu livro Mediunidade tudo que você precisa saber
o fato de que, em vez de desfocar, é necessário concentrar. No meu caso pessoal, um espírito que se manifestava através de um médium, que foi no início desse processo de surgimento da mediunidade em minha vida, ele dizia para mim, lá nesse centro espírita Tenda da Caridade, que no meu caso era importante que eu tivesse não uma concentração, mas uma descontração do pensamento, para que com espontaneidade a mediunidade surgisse e a gente conseguisse se comunicar através dos pensamentos que viriam de forma espontânea. Aí é interessante ver que na fala desse espírito fica parecendo que para alguns tipos de pessoas é importante desfocar, como foi no meu caso, e para outros tipos de pessoas é importante concentrar. É interessante que a gente perceber que nem todo mundo é igual. Então, obviamente que não dá para a gente ser excludente e dizer que só pode funcionar de um determinado jeito ou de outro. Mas a Adenauer fala da necessidade de uma predisponibilidade da parte do médium para que esse pensar e esse sentir sejam vinculados uns com os outros, né? Para que a gente perceba, inclusive, que às vezes esse processo se dá de maneira inconsciente, a gente não tem consciência de que isso acontece, né? É possível que esse processo seja consciente ou inconsciente. E aí, Adenauer coloca que a oração é capaz de alterar esse padrão mental e emocional do médium. Quando o médium está passando por uma situação em que ele se vincula, por exemplo, com um espírito sofredor, e ele se vê na necessidade de se desvincular por conta do enorme sofrimento que ele próprio está experimentando na comunicação mediúnica, nessa visão de Adenauer, é absolutamente imprescindível que a gente entre em oração. Concordo plenamente com isso. Que a oração, sem dúvida alguma, faz toda a diferença e vai nos auxiliar, inclusive, a abrir nosso campo para a possibilidade de contato com espíritos de padrões vibratórios superiores. Mas não basta apenas orar. Novamente, Adenauer muito brilhantemente coloca, de forma muito clara, que é preciso que a gente se vincule à bondade e ao amor. É preciso perceber que quando a gente se propõe a ajudar espíritos sofredores, é imprescindível que a gente não baixe o nosso próprio padrão vibratório. É essencial que a gente possa perceber a necessidade de entrar em contato, entrar em comunhão com esses espíritos através de um processo de empatia, mas mantendo o nosso nível vibratório, nosso padrão vibratório. E aí, com a empatia com relação ao sofrimento do outro, a gente tem a abertura desse canal mediúnico para se comunicar com o outro. Mas aí é isso que a Adenauer coloca, que a prática cotidiana do bem, através dessa bondade, desse amor, é que vai fazer toda a diferença no processo do intercâmbio. Porque a gente, com certeza, nesse ínterim, vai se rodear de espíritos que querem o nosso bem. É a própria Joana que fala no livro Estudos Espíritas aquele adágio que vem da Grécia, um adágio antigo, né? Um dito popular muito antigo que vem da Grécia, né? Diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Então, é preciso que a gente cultive o nosso ser através dessa prática da bondade, da amorosidade, e que a gente lembre aquela fala aurida do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26, no item 10, que a mediunidade é santa, é coisa santa e deve ser praticada santamente. Que a gente consiga verdadeiramente, nesse ínterim, construir um hábito de amorosidade, nessa busca por essa prática santa da mediunidade, buscando a companhia dos bons espíritos para nos auxiliarem no nosso processo de redenção íntima, porque aquela tarefa, que é a tarefa mediúnica, é uma tarefa de redenção, é uma tarefa para nosso próprio benefício. Então, que as bênçãos do nosso amantíssimo Mestre Jesus, da Galileia, possam
tocar profundamente em nossos corações, com sinceros propósitos que agora abraçamos, de nos tornarmos médiuns do amor dele, onde quer que estejamos. Que assim seja. Muita gratidão. Obrigada, Danilo. Obrigada, Danilo, também. Eu não sei se vai dar para a Kátia entrar, porque ela estava com um problema de internet. Mas, assim, até agora não apareceu nenhuma pergunta, nem no Zoom e nem no YouTube. Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Se quiser, tem que desativar o microfone. Se ninguém tem pergunta, eu queria só... realmente, quando você falou da facilidade, Danilo, você falando assim, aliás, durante a palestra, né? Eu senti assim, poxa, é muito fácil ser médium, sabe? É uma coisa assim maravilhosa. Sabe? Você fez parecer assim que é uma coisa muito fácil, uma coisa muito tranquila, uma coisa maravilhosa. Então, isso nós outros que estamos estudando, né, a gente já sabe um pouquinho que não é tão assim, mas deu muito essa impressão e foi muito bom, porque é bom também a gente ver esse outro lado, porque geralmente a gente vê as pessoas sofrendo muito, como você falou, a pessoa tem o ânimo, mas às vezes sofre tanto que desiste, que deixa, que não estuda, que não aprofunda, sabe? A gente vê muito mais, eu pelo menos, né, tenho visto muito mais casos assim, do que aquelas pessoas que levam numa tranquilidade, numa boa, sabe? Então, eu tive esse sentimento durante a sua palestra. Pouco estudo, infelizmente, faz a gente criar certas expectativas, né? E aí acaba achando que uma palestra introdutória como essa, né, uma palestra simples, introdutória, apenas introdutória, para inspirar a gente a buscar mais, para inspirar a gente a catar mais informação a esse respeito, para a gente se debruçar e se aprofundar. Isso aqui é só um vislumbre de todo o processo, né? A gente vai encontrar muita coisa rica, né? Eu recomendo de forma muito clara o livro dos Médiuns, né? O capítulo 12, e aí me chama a atenção o item de número 223, quando os espíritos Erasto eu esqueci o nome do outro. Erasto, ele traz justamente isso, o fato de que a gente, muitas vezes, fica com receio pelo fato de que nunca a comunicação é nula, é sem nenhuma influência do médium, não existe isso. Né? Então, muita gente, por conta dessa influência que o próprio médium dá no processo comunicativo, melhor dizendo, elas acabam saindo. Elas dizem assim, não, isso é meu, se isso é meu, então eu não sou um bom médium, vou sair. Já vi isso muito acontecer. Inclusive, os próprios dirigentes das reuniões mediúnicas, os colegas médiums, fazem comentários, às vezes, muito infelizes. Isso é animismo, como se isso fosse inferior, como se fosse ruim, quando, na verdade, aquilo ali é parte do processo, né? Inclusive porque muitas pessoas vão buscar educar a mediunidade já em sofrimento, e aí, nesse momento, elas precisam ser acolhidas, orientadas, inspiradas, incentivadas, estimuladas, e não taxadas como, isso é animismo, como se fosse uma coisa ruim. Né? E é preciso a gente tomar muito cuidado com isso. A gente sabe que não tem comunicação completamente neutra sem influência do médium. A gente vê lá no item 23, podem procurar, na questão 13 e questão 9, né? Desse capítulo do livro dos médiuns. Então, a gente percebe que é absolutamente imprescindível que a gente estude. E a gente vai entender que não é tão simples assim, que é uma tarefa, e como toda tarefa traz inúmeros desafios. É preciso que a gente seja a senhora dessa verdade. Legal, muito obrigada. Outra coisa também que eu achei interessante, quer dizer, eu li o Nosso Lar, já vi o filme, mas são coisas que a gente pode ficar despercebido, né? A gente pensa tanto aqui na Terra, né? Estamos ligados tanto aqui à coisa terrena, quando você falou da mediunidade no mundo espiritual. E a gente esquece realmente, quando você falou daquela passagem de André Luiz, eu digo, pô, realmente, mas a gente nunca pensa, sabe? A gente pensa assim para a mediunidade aqui, né, nos encarnados, e nunca, né, nessa comunicação lá.
Isso é muito legal. Há Kátia quem vai falar. diga, Temos duas questões aqui para você, Danilo. Eu não sei se eu vou conseguir diga, explicar. diga. O livro dos médiuns diz que a mediunidade é uma predisposição orgânica. Já foi Sim, lido no livro dos médiuns desdobrados que fazem a intermediação entre os espíritos desencarnados, como em livros de Robson Pinheiro. Você pode explicar melhor essa questão? Essa foi uma pergunta. Você conseguiu entender? mais ou menos. Ela está falando com relação à coisa do espírito médium? Não, é O outra pergunta desencarnado que médium? Kátia fez. A predisposição orgânica. Sim, sim, sim. Existe uma predisposição orgânica mesmo, né? Agora, como diz Richard Simonetti, isso não quer dizer que ela necessariamente se submeta à genética. E que os médios desdobram... Ele diz assim, que a predisposição é orgânica, mas não necessariamente genética. Que se há, olha que fala interessante, se há médiums numa mesma família, é porque há espíritos afins com necessidades evolutivas semelhantes, e não porque a mediunidade está submetida à genética. Olha que fala interessante, né? É bem crucial isso. Mas sim, existe um fator preponderantemente orgânico, né? É uma espécie de pequena falha biológica, ou seja, a gente pode falar desse jeito que é falha, né? Biológica, trazendo a facilidade do contato com o plano espiritual. Eu gosto sempre de usar uma metáfora. É como se a gente estivesse aqui no corpo de carne uma grande armadura fechada, toda fechadinha. O médium, ele tem uma abertura um pouquinho maior para poder ele ver o mundo lá fora, digamos assim. Ele tem abertura para poder enxergar o plano espiritual. Enquanto que a maioria das pessoas, essa abertura é mínima ou quase nenhuma, por assim dizer. Ok. Mais alguma pergunta, gente? Tem outra pergunta aí. Kátia. O uso da melatonina pode inibir alguma função da pineal, principalmente na questão da sintonia espiritual? Conseguiu ouvir? O microfone, Danilo. Você está sem voz. Pronto, desculpe, eu estava desligado. Eu confesso que eu nunca ouvi falar desse tipo de possibilidade. Nunca ouvi falar de que fosse possível que o uso de melatonina trouxesse esse tipo de impacto na glândula pineal em termos mediúnicos. Nunca li nenhum estudo, nunca li nada a respeito. Posso me debruçar a respeito, posso pesquisar mais profundamente. Quem fez a pergunta pode me procurar depois no privado, no Instagram, Danilo FS Cruz, ou então no meu canal do YouTube, que também é Danilo FS Cruz. Pode me procurar, que sem dúvida alguma eu vou ter o prazer de pesquisar a respeito, mas de verdade eu nunca ouvi falar que houvesse algum tipo de influência. Fizeram outra pergunta aqui, mas eu não sei se... e produtos químicos que colocamos no cabelo? Tem alguma influência? Acho que está relacionada à melatonina, pode ficar né? tranquilo. Não, com relação a influenciar a pineal, inclusive tem passado adiante aí um tal de um vídeo que não tem muita base científica, falando que aquelas pistolas de medição de temperatura influenciariam na glândula pineal, coisa e tal. Isso não existe, não faz nenhum sentido. Aquela pistolazinha, ela mexe com o quê? Com os raios infravermelhos, ele vai medir apenas calor, não tem como ela afetar a glândula pineal de maneira alguma, gente. Não faz nenhum sentido, a gente precisa tomar muito cuidado para não estar repassando essas informações falsas, são fake news aí, tá? A gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente tem responsabilidade em estar repassando informação falsa. Não é verdade aquilo, não faz sentido nenhum. Tá? Se aquilo ali tivesse algum tipo de radiação perigosa, o infravermelho é basicamente calor, nada mais do que isso.
Então, ter uma pistolazinha que emite um calor e detecta o calor que sai do seu organismo não tem nenhum tipo de impacto na glândula pineal, tá? Muito cuidado com isso. A pessoa está dizendo que leu sobre isso, por isso está fazendo a pergunta, mas aí a gente tem que ter cuidado, né, no que a gente lê para poder... Isso aí que você acabou de falar. A gente precisa tomar cuidado com as fontes, né, que às vezes a gente, infelizmente, traz, né, fontes que não são tão fidedignas, fontes que são questionáveis. Muitos autores que, infelizmente, hoje são famosos, se desvincularam do movimento espírita ou se mantêm de maneira que a gente precisa tomar muito cuidado, tá? Muito cuidado mesmo, muita cautela, que, infelizmente, muita informação falsa está sendo repassada, tá? E aí a gente vai ver que aí existem mistificações. O que é mistificação? É diferente do animismo, né? A mistificação existe uma intenção em ludibriar. Então, muito cuidado com isso. Eu acho que encerraram as perguntas, Kátia, Neuzinha, agradecer. Depois tem Ana que vai fazer a oração final, né? Então, Isso. muito obrigada, Danilo, desde já. Danilo, meu amigo, muito obrigada. E continuo aqui a qualquer momento, viu? Um alô. Beleza. Muito obrigada, Gratidão, Danilo. viu? Em nome do GPEC. Muito obrigada. Agora a palavra é para Ana Quadros, Pronto, para nosso encerramento. ok. Mais uma vez, em nome do GPEC, nós queremos agradecer, Danilo, pela palestra, pelas boas reflexões que trouxe para nós. Agradecer também a todos os internautas, que mesmo distante estamos perto, a oportunidade de estarmos todos juntos, né? Aprendendo cada dia mais. Agradecer a equipe que prepara todo esse trabalho, que tem esse carinho de nos dar essa oportunidade, tanto a equipe de encarnados como a equipe espiritual, que está sempre conosco, né, nos protegendo, nos ajudando, nos dando essas oportunidades. Então, eu quero avisar que no próximo dia 22, sábado, nós teremos a nossa doutrinária com o tema Mediunidade com Jesus. E o facilitador vai ser Roberto Sabatini. Pelo mesmo Zoom e YouTube, nós também teremos esse ao vivo. Então, agora vamos agradecer a Deus. Vamos fechar os nossos olhos, respirar profundamente e agradecer. Divino e amado Mestre Jesus, nós queremos agradecer pela essa oportunidade maravilhosa que estamos tendo de estarmos em contato com a nossa doutrina. A nossa casa continua com todas as atividades em funcionamento. Isso para a gente é muito importante. Agradecer e pedir, Senhor, que nos oriente cada dia mais, nos dê sabedoria, que as nossas mentes e corações estejam ligados para que possamos aprender os teus ensinamentos e colocá-los em prática. Que a sua luz divina envolva nossa casa, o GPEC, para que possamos em breve estar retornando com toda luz, com toda garra. Que essa energia, Senhor, possa ser estendida aos nossos lares, cada um em sua casa, que possa receber essa energia maravilhosa que vem de Ti. Que possa também envolver, Senhor, todos aqueles que estão nesse momento precisando da Tua ajuda, da sua energia de cura, desse médico dos médicos, para que possam se restabelecer o quanto antes. E que possam todos, Senhor, estar envolvidos, ligados, conectados com a Tua energia de paz, de amor, de saúde física, mental e espiritual. Que possa também, Senhor, acolher todos aqueles que estão retornando à pátria, todos aqueles que, direto ou indiretamente, precisam deste contato, deste apoio, desta luz, para a nova caminhada.
Obrigada, Senhor Jesus. Fica conosco, não só por hoje, mas por todo sempre. Assim seja. Obrigada, Assim seja. Aninha. Obrigada. Boa noite. Tchau, Danilo.